segredos de prosa para vocês, e dessa vez um pouquinho diferente, mais descontraído, né, amiga? Sim, com certeza. E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre filmes, séries, tudo isso para poder mostrar um pouquinho, conversar aqui com vocês sobre retratar a surdez, a comunidade, até mesmo mostrando um pouco, né, a língua de sinais nos filmes, séries, tudo isso, nos atores, né, amiga? Sim. Tudo isso, muito bom. E a gente vai compartilhar aqui. Isso mesmo, são dicas, gente, que vale muito a pena assistir. A gente vai trazer atores surdos que vocês nem imaginam e vale muito a pena. Eu acho que as dicas desse vídeo são maravilhosas. Sim. Bora começar, amiga? Bora, vamos lá começar falando dos filmes que realmente, né, tem um impacto, mostra bastante sobre a comunidade, sobre a pessoa surda, que é o clássico, né, o Milagre de Annie Sullivan. Exatamente. Esse filme, gente, ele trata sobre a vida da professora Annie, que luta para ensinar a Ellen Keller, que é uma surdo-cega, uma menina surdo-cega, e ela quer fazer com que essa menina enxergue e entenda o mundo à sua volta. Nessa mesma linha de pensamento, a gente tem também o filme E Seu Nome é Jonas. Nesse filme, gente, muito bom. O Jonas, ele foi um menino que ele foi diagnosticado errado, né? Eles consideraram ele com um diagnóstico de retardo mental, né, nesse sentido. E, na verdade, ele era surdo, né? Ele ficava numa instituição e aí um casal adotou ele, teve o diagnóstico, teve alguns tratamentos. E eu não vou ficar dando spoiler, né, amiga? Então, gente, assista. Muito bom, muito importante, porque mostra o que é a criança surda, sobre o diagnóstico, sobre a relação dos pais referente à criança surda, né? O contexto de por que é importante a criança aprender Libras, por que é importante oralizar também, tudo isso. Então, assistam, não percam, tá? Tem um outro filme também, né, que a gente pode comentar aqui, que é Nada Que Eu Ouça. Esse filme, gente, ele traz um assunto assim bem polêmico. Ele traz uma família em que um pai tenta curar a surdez do filho através de uma cirurgia e a mãe dessa criança, que é surda, não concorda com isso. Então, assim, é bem polêmico e bastante interessante. Também, gente, a gente tem mais 2 filmes que contam basicamente ali a mesma história, que é A Família Bélier e Coda, no Ritmo do Coração. Isso mesmo, o primeiro filme, né, é um filme francês e o segundo é uma regravação americana da mesma história. E esse é uma menina ouvinte, né, em uma família surda, enfrentando suas lutas para seguir seu sonho de ser cantora. Então pensa, olha o desafio, né? Ouvinte querendo ser cantora numa família, num contexto de surdo. Que aquilo não é tão importante, né? A música, cantar não é tão importante. Inclusive, né, esse filme Coda teve o Oscar. Olha só a significância disso. Sim. É muito bom, muito importante. Só que assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Gente, e só mais alguns exemplos de filme que ainda trazem esse foco em língua de sinais, comunidade surda, o debate sobre o tema. A gente vai passar mais alguns para vocês. Anotem a lista aí. Tem A Linguagem do Coração, O Som do Silêncio, The Hammer, Filhos do Silêncio e Crisálida. Inclusive, esse último, Crisálida, é uma série brasileira. Exato, muito bom. Muito bom mesmo. Retrata aqui, né, no Brasil. Sim. Mesmo. E tem a língua de sinais, fala um pouco sobre a comunidade surda, sobre a pessoa surda. Então, quem não assistiu, vale a pena ver também, tá? Então, agora a gente vai falar também um pouquinho sobre alguns filmes que tem um pouco de suspense, né? Vou falar alguns nomes também, anota aí também para poder assistir. Ó, o primeiro, Rush, Um Lugar Silencioso, A Órfã, A Forma da Água, Gavião Arqueiro e O Silêncio. Esses filmes, gente, eles não trazem
a surdez como foco de debate, mas eles usam o filme todo língua de sinais, tá bom? São filmes excepcionais, gente, vale muito a pena, viu? Agora a gente vai voltar um pouquinho naquele assunto lá do Oscar e nós vamos falar para vocês sobre o ganhador do Oscar, os participantes, os personagens surdos. E o que eu tenho para falar para vocês é graças a Deus que já começaram a ser reconhecidos os atores surdos para personagens surdos, né, gente? Exatamente, ó, o filme Coda foi pro Oscar de melhor filme em 2022 e teve a participação de 3 atores surdos em papéis principais do filme, só que esses papéis assim de Exatamente, melhor ainda. Veja só a importância disso, o quanto isso é evolução. Isso. Né? Evoluir, mostrar, dar o espaço a essas pessoas também, que também pode nos dizer muito, e a gente pode aprender muito com certeza. O que a gente tinha visto até então, inclusive em coisas nacionais, eu não sei se pode falar, não vou falar, mas assim, em novelas nacionais, é que nunca foi usado atores surdos. Eram atores, ouvintes, comuns, conhecidos, famosos, que estudavam ali um pouquinho de Libras, decoravam ali e faziam um papel de surdo. Então isso é uma vitória maravilhosa. Né? Por que não dar a oportunidade? Exatamente. Né, de mostrar para o surdo mesmo, verdadeiramente, em uma novela, em uma série, sei lá, alguma coisa assim. E não ter que fingir. Dar espaço ao surdo para poder mostrar, para poder realmente, de fato, ter ali o seu papel. Ter uma inclusão, né, amiga? Isso. Nossa. Gente, agora, uma curiosidade mesmo. Nós vamos trazer alguns, rapidinho aqui, alguns atores famosos que eu aposto que vocês não sabiam que eram surdos, ou totais ou parciais. E eu vou começar aqui pela nossa colinha, né, amiga? Porque a lista de nomes está enorme, de filme, de ator. E eu vou começar pela Judy Foster. A Judy Foster teve uma perda auditiva unilateral com uma doença, por causa de uma doença, com os 18 anos de idade. Ela faz uso de aparelho contínuo. E a Halle Berry, que eu adoro, ela teve a perda de 80% da audição de um lado por violência doméstica em 1990. Olha isso, e tem mais, tá achando que acabou? Não acabou não. Olha só, me perdoe se eu não pronunciar certo aí, mas eu vou tentar o máximo aqui. Mas vai mostrando um pouco das imagens, né, para vocês ir relacionando quem é quem. Ó, nós temos a Melissa Simons, né, que é surda desde os 11 anos de idade. Temos a Millie Bobby, que é surda de um ouvido. Temos a Ruby Gover, né, que faz o uso contínuo de aparelhos auditivos. E a lista é bem longa, tá? Mas assim, vocês sabiam disso? Sabiam dessas pessoas? Eu aposto que não, porque até eu desconfiei, né? Então, assim, são filmes, são atores que a gente está aqui comentando para vocês terem uma noção de que não é tão minoria assim. Nós temos famosos também. E que bom que cada vez mais está mostrando isso, famosos, falando sobre aparelho auditivo, sobre surdez, mostrando tudo isso. Que bom mesmo. Isso mesmo. E é um baita de reconhecimento, né? Com certeza. Com a comunidade surda, com as pessoas surdas, isso muito importante. E eu vou falar uma frase que eu falei no nosso vídeo anterior, quando a gente falou de inclusão. Que pena que demorou tanto, mas que bom que já começou. E eu espero que vocês assistam as listas aqui que a gente colocou. A gente deixa na legenda também, se precisar, os nomes. E compartilhem com a gente o que vocês acharam, se vocês já tinham visto alguns desses. E assim, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, desse tema, né, que a gente retratou aqui. E é isso. Finalizamos isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço a todos vocês. Beijo, obrigada, até a próxima.